real, como eu havia antecipado, que pôs fim à inflação no Brasil, completa 25 anos nesta segunda-feira. A moeda entrou em circulação em 1º de julho de 1994. Parece que foi ontem, Augusto, ou não? Parece, foi ontem. Em substituição ao RV, Unidade Real de Valor, uma espécie de moeda de transição que fazia parte do Plano Real. Com o real, a inflação despencou de 916% em 1994 para 22,14% em 1995. A previsão divulgada hoje pelo Banco Central aponta para uma inflação de 3,8%. Então, ministro da Fazenda do governo de Itamar Franco, FHC foi eleito presidente da República em 94, no primeiro turno. O PT, claro, fez oposição ao Plano Real, era isso que eu estava lembrando agora há pouco. Lula lutou contra o Plano Real, contra, inclusive, o próprio Bolsa Família, que ele chegou a falar contra. Tem vídeo dele falando contra o Plano Real, falando contra esse tipo de assistencialismo do Bolsa Família. Depois ele foi no governo adotar tudo aquilo que interessava politicamente a ele, e anos depois disse aquela frase, né, que quando a gente está na oposição, a gente solta muita bravata. Ele falou alguma coisa nesse sentido, praticamente admitindo o comportamento cínico dele. Augusto, você se lembra muito bem, melhor do que eu, embora eu me lembre bem do aumento dos preços todo mês, da tabela que mudava os valores. Eu me lembro, moleque, tentando comprar aquelas coisas de moleque, né? Sorvete, picolé, bala e tal, e o preço ia aumentando. Refrigerante que eu tomava, não tomo mais. Tudo aumentava a cada dia. E aí veio o real e os preços começaram a ficar mais estáveis. Pois veja bem, você cresceu, você vai de uma das gerações que cresceram sem saber o que é inflação. E eu soube. Eu peguei um pouco ainda, então eu sabia. Então, mas você viu o que aconteceu, e há 25 anos, e por isso essa data merece ser registrada, o Brasil tem uma moeda de fato. Como disse a Ana Paula, foi muito bem registrado, a diferença entre país e nação. Um país não é uma nação de verdade se não tem uma moeda que mereça esse nome. O Brasil não tinha. A moeda brasileira não aparecia naquela relação nos aeroportos, ela não era conversível, né? Ninguém trocava o cruzeiro, cruzado novo, mudava toda hora de nome, a cédula mudava. Chegou um momento que não tinha mais efígie de gente para colocar, começaram a colocar bicho nas cédulas, algumas duravam 2 meses e tal. Vem o Plano Real e o Brasil ganha de tal forma uma moeda sólida que ainda hoje, passados 25 anos, ninguém joga fora uma moeda de R$1. E antes a gente andava pelas calçadas com moedas. Ali você tinha mais moedas do que árvores, né? Todo mundo jogava porque não existia o centavo, não tinha valor nenhum. De lá para cá, o que houve foi a consolidação de uma moeda, a moeda mais longeva que existiu já no Brasil, e também uma prova de que você não precisa entender de economia para fazer grandes mudanças, se você souber escolher a equipe certa. E governar é escolher. O Fernando Henrique Cardoso, que não tinha intimidade com assuntos econômicos, escolheu uma bela equipe que tinha falhado no plano cruzado, e eles diziam que o Sarney lançou, eles diziam que o grande erro tinha sido com o congelamento dos preços. O Fernando Henrique se limitou a chamar essa mesma equipe e disse: olha, se vocês acharam que o erro foi esse, façam um plano e não congelem. Eles fizeram o plano, que é considerado um dos planos mais imaginosos aí da história da economia. Então, é um motivo de orgulho para o Brasil ter moeda, né? Acima dos partidos, tudo. Um país, para que seja nação, tem que ter uma moeda. Ana Paula, eu sei que agora você só pensa em dólar, Ana Paula. Só dólar. Nem sabe. Pagamos milhões de dólares para Ana Paula fazer essa participação especial aqui. Não, mas eu vou pedir que ela reflita também sobre o real. Diga aí, Ana Paula. Muitos laços no Brasil e muito trabalho no Brasil, e tentando levar muita coisa para o Brasil também. Essa semana que eu estive no Brasil,
até tuitei sobre isso, participei de algumas reuniões tentando trazer alguns conceitos, ideias e produtos em relação à arquitetura e design de interiores para o Brasil, e é muito difícil quando a gente para nas palavras Estado e Correios, parece que tudo trava. Então, foi uma luta a gente tentar fazer a gente faz um malabarismo nessas reuniões, tentando ver o que a gente pode fazer para ajudar. Então, eu tenho muitos laços com o Brasil ainda, e muito da minha vida ainda está no Brasil. Isso que o Augusto disse em relação ao time, né, a equipe que o governo escolhe, isso é muito importante no esporte, né? Muitas pessoas falam muito, né, Bernardinho, e o Bernardo, uma das grandes qualidades do Bernardo, além de excelente técnico, é saber escolher os melhores, colocar os melhores ali à volta dele. É por isso que são tantos anos aí colhendo títulos, né? E a gente vê que por mais que existam críticas ao governo Bolsonaro ou à pessoa, ou ao político Bolsonaro, ao novo presidente Bolsonaro, ou até alguns tropeços de quando ele esteve no Congresso, a gente não pode esquecer da equipe, né, que está à volta dele, que tem o aval dele, né, Paulo Guedes, e não só o ministro Sérgio Moro, mas Rogério Marinho, Mansueto Almeida, Salim Matar. Então, assim, a gente está com um dream team, literalmente, na economia, com um governo que confia muito, né, nesse timaço, dando um cheque aí praticamente em branco para uma equipe muito competente e que é muito bem vista aqui fora. O que se comenta muito aqui fora nos Estados Unidos é sobre esse time do Paulo Guedes, e a gente tem que abraçar isso, essa chance da gente dar uma continuidade a um plano que foi teve tanto sucesso, né, em 1994. Acho que agora a gente está tendo o revival desse plano e uma nova chance de tocar uma ideia que deu tão certo lá atrás.